Olá, meus amados, meus amigos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Como que você está? Você está bem? Como está sendo aí o seu dia, a sua tarde, a sua noite? Não sei que horas você verá esse vídeo, mas eu já peço que Deus se faça presente aí nesse momento que você se encontra. E não esqueça, eu estou aqui por você. É isso mesmo. É por você que eu tenho tirado esse tempinho, né? Que Deus tem me confiado para trazer uma palavra para você, muitas vezes de despertar, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. E hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu quero trazer um testemunho. Eu quero trazer um testemunho que aconteceu na minha vida ali no ano de 2022 e ainda vem acontecendo. Eu gosto muito de testemunho porque nos traz esperança, nos traz muitas vezes conforto, conforto no coração, nos traz muitas vezes fé, renova a nossa fé quando a gente ouve algum testemunho de alguma pessoa, aquela pessoa ali teve experiência com Deus, Deus falou com ela de alguma forma. E eu amo testemunho, sigo algumas pessoas aqui no Instagram, no YouTube, que falam, né, de testemunho, principalmente aqui no YouTube, sigo algumas pessoas, gosto muito de testemunho e que Deus possa falar muito comigo para que eu amo ter experiência com Deus, gente, para que eu possa compartilhar com vocês. E hoje eu vou abrir o meu coração para você. Então fica aí até o final, não foge do vídeo. Se estiver fazendo alguma coisa dentro de casa, coloca o fone. Porque assim, né? Você escuta tanta coisa durante o dia, né? De fone no ouvido. E por que não, né? Deixar um tempo específico para ouvir, né? Uma palavra de Deus que vai muitas vezes te libertar, que muitas vezes vai te curar de algo, vai te despertar. Porque a palavra de Deus, ela desperta a gente, de fato. E por que não ficar aí um momentinho comigo aqui, ouvindo o que Deus tem para falar com você? Então, eu já começo aqui falando sobre esse testemunho que eu tive em 2022. Em 2022 eu não estava ali, já abrindo aqui meu coração para vocês. E eu vou trazer a palavra, não se preocupa. Em 2022 eu não estava com tanta, assim, digamos, intimidade com Deus da forma que eu estou hoje. Né? Eu estava ali um pouquinho, na linguagem, né, dos irmãos cristãos, afastada, né? Mas Deus é tão perfeito, Deus é tão misericordioso, essa é a palavra certa aqui para esse momento, que Deus, ele nos dá um tempo. Ele nos permite, nós mesmos ali, debaixo da graça, entender que é Ele falando conosco. Então já começa aqui falando que em 2022 eu estava em uma crise profissional tremenda. Eu queria sair do emprego que eu estou hoje ainda, atual. Eu não queria mais aquilo porque assim, eu tinha me conectado com algumas informações, alguns conteúdos que eu havia ali adquirido, mentorias, onde a pessoa lhe falava que você tinha que mudar de vida, que você tinha que prosperar, que você tinha que seguir o seu propósito, que você tinha que ir atrás dos seus propósitos que Deus tinha para você. Mas assim, gente, o que eu quero deixar para vocês, hoje em dia a internet ela tem sido uma ferramenta muito positiva, mas às vezes um pouco negativa. E a gente está vivendo num mundo muito acelerado, que todo mundo está falando que você tem que prosperar financeiramente, você tem que atingir o seu propósito. Mas eu já te adianto aqui, presta bem atenção que eu estou falando para você, que só Deus pode falar, só Deus tem a autoridade de falar o propósito que Ele tem na sua vida. Eu não vou falar que eu fui enganada, não, mas eu fui ativada a entender que eu precisava, de qualquer forma, de qualquer maneira, prosperar financeiramente o mais rápido possível. Só que Deus, Ele trabalha na vida da gente de algumas formas. Na minha, foi dessa forma e Ele ainda vem trabalhando. Conclusão,
eu entrei em alguns cursos, em alguma mentoria desse nível, e de fato, foi algumas coisas boas, mas algumas coisas me fez entender que não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Porque Deus tem um propósito para cada vida aqui nessa terra. Deus criou nós para fazer algo diferente. Então, a forma que Deus vai trabalhar na minha vida, vai trabalhar na sua vida de uma forma diferente. Ok. E aí eu entrei, estava ali numa crise financeira, eu tenho que sair daqui, eu tenho que prosperar, eu tenho que avançar, eu tenho que ficar rica, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que ir atrás do meu propósito. Eu estava nesse nível, em 2022. E aí, em 2023, aí eu fui adquirindo alguns cursos, até cursos de marketing, enfim. Olha só como Deus faz as coisas. Fica aí, presta atenção que eu vou falar pra você. E aí estava tentando trabalhar nessa área de marketing, numa área específica. E aí comecei a fazer alianças com pessoas que não eram da vontade de Deus, só que eu estava cega, espiritualmente falando também. Eu estava cega. E aí comecei e perdi muito dinheiro, paguei assim cursos muito caros, assim, o dinheiro que eu gastei era para me ter guardado hoje até hoje, para estar guardado até hoje, né, ali na questão de investimento. Mas o que eu quero falar para vocês, onde eu quero chegar aqui, deixa eu me arrumar, onde eu quero chegar aqui com vocês. Eu estava indo numa direção que eu estava ouvindo pessoas falando, né? Eu não estava ouvindo a voz de Deus. Então eu comecei a gastar muito dinheiro com cursos, com mentoria, para mudar minha vida financeira, para mudar minha vida profissional. Eu estava começando a fazer amizade com pessoas que não era da vontade de Deus, alianças, né? Eu estava indo por um caminho que Deus não queria que eu estivesse. E eu pedi várias vezes para Deus: Senhor, me tira desse lugar. Senhor, me tira dessa profissão. Senhor, me tira de onde eu estou hoje. E aí foi onde eu tive um discernimento que Deus ali trouxe para mim. E eu achei muito assim, muito lindo a forma que Deus se apresentou para mim. E eu vou contar aqui para vocês. Nesse dia eu estava trabalhando e eu sou bombeira civil. Eu estava ali fazendo inspeção nos locais, fazendo ronda ali tipo como se fosse num jardim. Mas não era exatamente um jardim, tá? A gente conhece como doca. Nós que somos da área, conhecemos como doca. Então era um shopping, onde ali tinha praça de alimentação e atrás tem os locais onde o pessoal faz entrega, enfim. E ali nesse local tinha tinha algumas árvores, não vou falar muita, mas tinha algumas árvores. E nesse dia que eu estava fazendo uma inspeção, fazendo ronda ali no local, eu vi uma largata. Ok, primeiro dia de plantão ali fazendo ronda, eu vi uma largata. Ok. No outro plantão, eu vi algumas mais, umas 3, 4. Ok. No outro plantão, fica aí, eu vi mais ainda. Ok. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, imagina se essas largatas entrarem para dentro do shopping. Vai dar ruim. E aí eu passei na rede, no HT, no radinho, que a gente trabalha com rádio. Passei no central, olha, tá tendo infestação aqui de largata, pede o pessoal da jardinagem dar uma olhada aqui, porque tá tendo infestação. Gente, foi dessa forma, tá? Não tô nem aumentando e nem diminuindo. Foi dessa forma que aconteceu. Ok. Aí, no outro plantão, as largatas sumiu. Sumiu sozinha. As largatas sumiu. E aí eu tava andando com uma colega minha, tinha tipo uma parede assim, que nessa parede tinha galhos nessa parede, né? Sabe aquelas plantas que elas crescem encostadas na parede? Eu não sei explicar exatamente, mas enfim, tinha esses galhos, tinha um muro e tinha esses galhos no muro. E aí eu tava passando reto, quando eu olhei pro lado esquerdo. No que eu olhei pro lado esquerdo, eu vi um monte de casulo. Eu vi um monte, gente, de casulo. E tinha algumas largatas penduradas ali na fase de incubação que fala, né? Se não me engano é incubação que fala. Quando elas estão se preparando para virar o casulo. Quando eu olhei, que eu vi essa cena,
e eu estava com a minha amiga, na hora que eu olhei, eu falei assim, meu Deus, elas vão virar borboleta. Eu nunca tinha visto um casulo na minha vida, eu nunca tinha visto uma largata em fase de incubação, se não me engano é isso que fala. E na hora que eu saí daquele muro ali, de perto daquela situação, Deus falou comigo, você não está preparada. Gente, foi muito, 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 muito forte. É como se tivesse vindo um filme na minha cabeça de tudo aquilo que eu estava passando, de tudo aquilo que eu estava pedindo para Deus me tirar dali, daquela situação, daquela profissão, daquilo tudo. Eu queria prosperar, eu queria, enfim. E ali Deus falou comigo, você não está preparada. E ali eu entendi que eu estava em nenhum processo. Eu entendi que Deus estava me preparando para algo. E dali em diante as coisas começaram a acontecer na minha vida de forma diferente. Aquelas coisas que eu estava indo atrás começou a cessar. Deus de fato me tirou do local aonde eu pedi para Ele me tirar. Passou-se uns 2 meses, 3 meses depois, Ele me tirou do local. Fui para outros locais e daí em diante, gente, aonde eu chegava, eu via casulo. E ali em diante foi a forma que Deus tem falado comigo até hoje, principalmente na minha área profissional. Eu tenho passado já por muitas coisas, Deus já me curou muito, Deus me tirou daquelas alianças que eu vinha me conectado, Deus me tirou eu estava indo para profissões que Deus não queria que eu fosse, Deus assim cessou a vontade. Eu cheguei a entrar assim em faculdade, cheguei a fazer cursos, entrar assim, em cursos técnicos. Isso aqui eu tô falando da minha área profissional, só que Deus não mexeu só na área profissional, tá? Mexeu em outras áreas também. Então, assim, o que eu quero que você entenda é que muitas vezes estamos passando por algumas situações e a gente precisa saber se é da vontade de Deus, né? E voltando aqui um pouquinho, Deus mexeu na minha vida de uma forma assim, literalmente, eu comecei a entender quando que era a vontade de Deus ou não. E aí Deus foi falando comigo no íntimo, né? Fui buscando a Deus em casa. Eu cheguei assim, de estar ali estudando, abri o computador, estar estudando, e Deus falou assim, ó, vá para a Bíblia, vá ler a Bíblia. Já várias vezes eu dentro de casa, e Deus falando assim, Deus me chamando para a presença dele. Eu não conseguia fazer nada a não ser ler a Bíblia, e ainda até hoje é assim. Mas eu entendi ali a pressa de Deus, não pressa, porque eu tô falando aqui de processo. Mas assim, foi muito rápido, assim, quando eu entendi que era a mão de Deus, Deus começou a falar assim, de uma forma mais rápida comigo, né? Então assim, eu entendi que não era aquilo que Deus queria para mim, não era aquelas profissões que Deus queria para mim. Eu tentei até mudar de profissão, quando eu estava para me assinar o contrato, Deus fechou meu coração. Então, assim, muitas vezes a gente vai querer viver do nosso jeito, E viver com Deus é um processo de fato, né? Você vê ali, você percebe ali os discípulos, Jesus estava ensinando os discípulos, né? Porque ia chegar o momento que Jesus não ia estar mais ali com os discípulos e os discípulos iam viver ali através do Espírito Santo, conduzindo eles, né? Então, assim, Deus, ele é um Deus de processo. Deus, ele trabalha com processo. Então, assim, por exemplo, aonde eu chego, que eu vejo uma borboleta, que eu vejo um casulo, Deus ali tá me falando, tá me trazendo uma palavra. Deus ali tá falando comigo que Deus tá ali. Aquilo faz parte do que Deus tem para mim. Essa foi a forma que Deus fala comigo até hoje. Às vezes eu tô dando treinamento em alguns lugares e passa uma borboleta, né? Passa uma borboleta no local. Às vezes eu tô no local, eu vejo um casulo, eu vejo uma largata. E ali eu entendo que é Deus ali falando, olha, faz parte, você precisa passar por isso. Então, quando eu entendi que Deus trabalha com processos, hoje em dia eu não vou falar para você que é 100% fácil, porque somos seres humanos, certo? Mas
quando eu entendo que Deus está ali no meio, que Deus faz parte do que está acontecendo na minha vida, eu fico mais em paz. E até eu falo, faz parte do processo. Então, às vezes eu estou ouvindo uma pregação, às vezes eu estou em um culto, às vezes eu estou ouvindo um louvor. Quando vem essa palavra processo, eu já entendo que Deus está falando comigo, de alguma forma. E, Arielle, Deus fala conosco através dos animais. Deus fala, Deus usa a criação dele para falar conosco. E a Bíblia está repleta de experiências que Deus usa a criação dele. Somos a criação dele. Os animais o ar, o sol, a lua, tudo é criação de Deus. Então ele vai usar a sua criação para assim falar conosco. E eu quero aqui trazer para você, no livro de Jó, se você não tiver com a sua Bíblia em mãos, depois você pega e você pode ler. Quando eu li a passagem de Jó, porque até então, gente, eu achei que eu estava louca. Eu achei que eu estava louca, tá? Porque eu nunca tinha tido uma experiência com Deus dessa forma. Eu achei que eu estava surtando. Eu falei, meu Deus, será que eu tô doida? Deus falou comigo através de uma borboleta, de um casulo, enfim, de uma lagarta? E Deus fala aqui, Jó 38 relata aqui a experiência que Jó teve através de um redemoinho. Aqui no capítulo 38, 28 e 29, olha o que fala. Deus recordou Jó de que somente um artesão perito seria capaz de dizer as múltiplas formas que a água consegue assumir e os lugares onde podem ser encontradas. As forças elementares da natureza estão debaixo do controle de Deus. Mais adiante fala assim, então o Senhor respondeu a Jó, através do redemoinho, do vento, e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então, quando eu li aqui, depois passou-se meses, Deus me leva aqui, me traz para o livro de Jó, eu li o livro de Jó completo, é uma passagem maravilhosa, e quando eu cheguei aqui, eu lembrei que Deus tinha falado comigo através de uma largata, né, de entender o processo da largata. E aí eu falei, Deus, que bom que o Senhor me revelou isso, que eu entendi que eu não estava louca. Porque era a primeira vez que eu tinha tido uma experiência daquela com Deus. E aqui Deus me revela na palavra. Então Deus, ele vai fazer isso com você. Ele vai falar com você, muitas vezes você vai ficar na dúvida, sem saber se é ele ou não, mas ele vai te confirmar. Ele vai te confirmar, muitas vezes na palavra, muitas vezes através de uma música, muitas vezes através de um testemunho de alguém. Deus vai te confirmar através, muitas vezes, também da palavra dele, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi aqui que Jó ouviu Deus através de um redemoinho, eu falei, meu Deus do céu, que bom que eu não tô louca. Que bom que eu não estou louca. Então, meus irmãos, meus amados, meus queridos, minhas amigas, Deus, ele tem falado conosco de diversas formas e precisamos ficar atentos, né, atentas à forma que Deus fala. Deus usa assim a natureza, Deus usa os animais para falar com seus filhos, tá? Então, que esse testemunho possa te edificar. Hoje eu estou em paz, eu continuo na mesma profissão, mas em paz, porque Deus já me falou, eu vou te tirar na hora certa. E eu tenho passado por situações um pouco até complicadas, mas eu sei que Deus está me preparando para algo maior, porque Ele já me falou, Ele já falou na palavra dEle, através da palavra dEle comigo. Eu sei que tudo faz parte do processo. Coloque essa palavra no seu coração. Deus trabalha com processo. Deus, ele vai te preparar. Deus vai permitir você passar por situações positivas e negativas no processo. Jesus passou por um processo. Os discípulos passaram por um processo. Deus é um Deus de processo. Eu entendi isso tete a tete. E eu quero mostrar para vocês, só um minutinho. Fica aí, não sai. Fica aí. Tá aqui pertinho de mim, gente. Ó. Isso aqui foi o casulo. Esse aqui, ó, foi o casulo. Consegue ver? Lógico que eu coloquei ele dentro dessa
dentro desse negocinho que eu não sei falar o nome. E aqui, ó, foi o casulo, um dos, né? Porque tinha vários no dia. Um dos casulo que Deus falou comigo, tá? E eu guardei, eu fiz questão de guardar para lembrar, vocês conseguem ver? Para lembrar que Deus é um Deus de processo. Para lembrar que Deus é um Deus de processo. E aqui no meu cenário, vocês podem ver, ó, tem uma borboleta aqui, tá vendo? Então nada é por acaso. Então, aqui no meu cenário tá escrito assim, ó, casulo, o processo da espera. Então, precisamos sim ter a paciência de esperar em Deus. Precisamos entender que Deus é um Deus de processo. Precisamos entender que Deus, ele vai agir na hora certa, no momento certo. Muitas vezes a gente quer colocar um passo à frente de Deus, isso não vai dar certo. E Deus, muitas vezes, ele não, você pode fazer o que você quiser. Deus, ele não vai mudar a sua situação até que chegue o momento certo. Até que chegue o momento certo, tá? Até que chegue o momento certo, ele não vai mudar a sua situação. Só para você entender, hoje eu estou muito mais conectada com Deus. Me batizei recentemente, me batizei agora 29 de junho de 2025. Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem confirmado através de pessoas, através da palavra dele, o que ele tem para minha vida. Hoje eu estou mais em paz. Hoje eu estou mais curada. Por mais que esteja sendo cansativo, doloroso, não está sendo fácil em alguns aspectos, principalmente na área profissional. Mas Deus tem me capacitado. Deus tem me ensinado. E eu falo aqui para você, finalizo aqui falando para você. Respeite o processo que Deus está fazendo na sua vida. Se você tem alguma dúvida em alguma área sua, pergunte se é da vontade de Deus. Se é da vontade de Deus, pergunte se Deus está nisso. É importante você saber se Deus está nisso. Às vezes você está fazendo aliança com pessoas que não é para fazer. Às vezes você está entrando em relacionamento que não é para entrar. Pergunte se isso faz parte do processo de Deus, tá? E esteja aberto para falar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Foi o que eu tenho mais feito e hoje eu estou em paz. Hoje eu posso falar que em alguns aspectos eu estou curada. Hoje eu entendi que Deus tem um plano. E o plano é através do processo. E Deus, nesse processo, ele quer curar, ele quer libertar, ele quer salvar, ele quer restaurar, ele quer cuidar. E eu tenho percebido esse cuidado e essa direção de Deus quando eu me entreguei para ele. E venho me entregando e eu sei que tem muitas coisas para acontecer, mas eu sei que é da vontade dele. E isso me traz um conforto. E quando eu chego em algum local diferente, eu falo, Senhor, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que aprender aqui? Me ensina. O que o Senhor quer comigo aqui? Qual o objetivo? Então, que você possa aprender a fazer isso, para que Deus venha se revelar cada vez mais na sua vida. Tá bom? Então, eu deixo aqui esse testemunho, que é muito forte para mim, esse testemunho lindo, que você possa ter sido edificado. E é isso, que Deus te abençoe. Se fez sentido para você, comente, compartilhe. Se vê alguém na sua mente, compartilhe com essa pessoa. E vamos orar rapidinho aqui, porque eu estou aqui por você e eu quero também fazer uma breve oração pela sua vida e por você. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos e deixa Deus falar com você, tá? Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, confortar os corações, que o Senhor possa acalmar, Pai, essas pessoas que estão assistindo nesse momento a esse vídeo, que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada uma, que elas venham entender, meu Deus, o processo na vida delas, que elas possam entender que o Senhor está colocando a mão a partir de hoje, Senhor, na vida, naquilo que o Senhor tem querido mudar, transformar, lapidar, que elas possam entender que sim, elas estão em um processo contigo, Senhor. Que elas possam entender, meu Deus, que elas estão passando sim por um processo e que é da tua vontade, Senhor. Que possamos abrir o nosso coração para ti, que possamos nos permitir, Senhor, que o Senhor trabalhe cada vez mais em nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, conduzir cada pessoa aqui, Pai,
num processo, que elas possam entender que elas sim estão debaixo de um processo, mas que vem de Ti, pois é o melhor. O Senhor cuida, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva. Que cada pessoa que esteja vendo, Senhor, esse vídeo agora, assistindo, que esteja nessa oração, que toma posse do processo que o Senhor tem para ele e para ela, que toma posse em nome do Senhor Jesus. Nos cura, Senhor, nos liberta, nos traz paz em nossos corações, Pai. Que possamos entender a forma que o Senhor fala, a forma que o Senhor se faz presente em nossas vidas. Que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais, que o Senhor possa se revelar no nosso dia a dia, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar cada vida nesse exato momento, que o Senhor possa curar, salvar, libertar, que o Senhor se faça presente na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Fica com Deus. Beijo, beijo, beijo. Curta, compartilhe e comenta. Deixa um feedback aqui pra mim, vai me ajudar muito, tá bom? Ó, beijão, fica com Deus. Tchau, tchau. Não esquecem que estou aqui por você.